Parte da imprensa atribui a retomada da economia a uma certa sorte de Lula. O presidente respondeu essa hipótese. Vamos olhar como. Se é por causa de sorte, me elejam sempre, porque esse país precisa de sorte. Vamos dar uma olhadinha como foi isso daí? Começou aqui, ó. Um artigo no Estadão, dia 2 de julho de 2023. A gente começa por ele, né? Já no título, a gente vê uma atribuição, né, da recuperação econômica a um golpe de sorte, né? Lula dá sorte com a economia na largada. Incrível. Mas esse é só um exemplo, não é só o Estadão que diz isso, não é a primeira vez, já é uma recorrência aí na imprensa hegemônica, esse papo de que o Lula deu sorte na economia. Ah, não, mas da outra vez estava tudo bem porque era o boom das commodities. Sempre tem algum fator, alguma desculpa para dizer, olha, não é fruto do trabalho do governo, é sorte, é uma coincidência, né? Em compensação, no governo Bolsonaro, não foi o governo Bolsonaro, foi a crise econômica, a guerra, foi a pandemia, foram os governadores, Brasil, a culpa é sempre dos outros, né? Muito bom. Vamos dar uma olhadinha no que o Lula diz a respeito disso? Números não são simplesmente opiniões de instituições aqui no Brasil, né? Porque a FMI fez também divulgou também um número de que o crescimento de 30 países, né, o principal que ia crescer mais era o Brasil, era 2,1, os Estados Unidos era 1,8, a gente crescendo muito. A agência Fitch também melhorou o rating do Brasil, quer dizer, são coisas lá de fora, julgando o que está acontecendo aqui, né? Mostra que mesmo esse olhar, ainda que o senhor seja mais otimista do que eles, mas esse olhar lá de fora também é importante para investidores, etc. Eu sou mais otimista. Eu estava em Hiroshima e nós fomos no jantar oferecido pelo primeiro-ministro japonês. E lá eu encontrei com a diretora-geral do FMI. Eu falei para ela, você vai se surpreender com o Brasil. É bom vocês não ficarem citando o número do Brasil, porque vocês vão se surpreender. O Brasil vai crescer mais do que a previsão do FMI. Isso vai acontecer. E tem gente que fala que o Lula tem sorte, porque o Lula tem sorte, porque não sei das contas. Então, gente, se é por causa de sorte, me elejam sempre, porque esse país precisa de sorte. Sabe, quem é que é um goleiro que não tem a sorte? Quem é um centroavante que não tem a sorte? Não, todo mundo tem que ter sorte. E quem tem sorte é o povo brasileiro de ter escolhido certo a democracia para governar esse país. Porque, para mim, a inclusão social é a mola mestra, é a coisa crucial para o desenvolvimento do Brasil. Eu vou repetir uma frase para você nunca mais esquecer. Muito dinheiro na mão de poucos, como era antes, é concentração de riqueza. Pouco dinheiro na mão de muitos é distribuição de riqueza. Quando todos tiverem um pouquinho, a gente vai perceber que as coisas vão melhorar. Eu não vou falar Tiquinho, porque Tiquinho é o centroavante do Botafogo, que é o artilheiro. Que está com muita sorte. Eu não vou falar, ele está com muita sorte. Qualquer chute que ele dá entra no gol. Sabe? Então, eu acho que é isso, Show. Eu acho que nós estamos passando por um momento de autoestima recuperada. Realmente, né? Aí vão dizer que eu sou peteório, tô passando pano pro Lula e não sei o quê, tarará, tô puxando o saco. Mas olha a capacidade de comunicação, né, do cara, porque ele podia eu no lugar dele eu só ficaria indignada, né? Quer dizer que, né, a gente tá 3 mandatos aí, e toda vez a gente tem sorte. Nossa, vou jogar na Mega Sena. Certamente eu iria pela respostinha passivo-agressiva. Mas o Lula conseguiu se safar numa jogada de comunicação muito interessante. Ele abarcou a fala e trouxe para ele. Falou, então se eu tenho sorte, continuem votando. Se é para mistificar, então vamos usar a mistificação, né? Se é para dizer, não, isso tudo é uma grande, né, um grande golpe de sorte, assim, que acompanha o Lula onde ele vai. Bom, então eu quero um presidente que tenha essa sorte toda. Se o Bolsonaro teve apenas um azar de cair num mandato que teve pandemia e guerra, então o que eu posso fazer? O Bolsonaro é azarado, não quero votar nele.
espertíssimo do ponto de vista comunicacional. Eu estou rindo aqui, mas é seríssimo, assim, do ponto de vista comunicacional, por falar nisso, do ponto de vista comunicacional é muito propício, assim, muito vantajoso o que ele fez com esse discurso, né? Vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais de perto no que ele falou, né? Ele chamou atenção para esse encontro com a diretora-gerente do FMI, e nesse encontro ele levantou essas questões, né? O Brasil vai crescer mais do que a previsão do FMI, né? Então ele já aproveitou essa coisa, né, do falarem que tem sorte e tudo mais, para engrandecer as possibilidades dos números do país. Dizer, vem aí números que vão ser muito bons e vão surpreender todo mundo, né? E aí ele emenda com essa frase, né? Se é por causa da sorte, me elejam sempre, porque esse país precisa de sorte. De novo, sinceramente, uma demonstração de uma baita capacidade de comunicação do Lula aí nisso. Tá puxando o saco, Ana. Não, estou pensando do ponto de vista da comunicação. De fato, ele conseguir torcer essa acusação de sorte é uma coisa muito terrível, né? É um clássico, assim, né? Para quando você quer dizer que alguém conseguiu acertar alguma coisa, mas quer dizer que ela não tem capacidade, você diz que ela teve sorte. Quem nunca ouviu o clássico? Isso é sorte de principiante. De novo, é uma mistificação sem qualquer sentido, sorte de principiante. Foi uma habilidade inconsciente, no caso do principiante, uma habilidade neste momento do presidente, é habilidade. As situações, isso aí tem muito a ver com a coisa do caos, né, e do aleatório. O aleatório, ele está acontecendo o tempo inteiro. O que diferencia o ruído do sinal, aquilo que acontece por acaso, por sorte, daquilo que a gente faz por nossa capacidade? O sujeito que é capaz de olhar uma situação completamente aleatória que está acontecendo e dizer isso, eu vou usar isso daqui. Aliás, foi o que o Lula fez nesse discurso, diga-se de passagem, né? O sujeito que é capaz de olhar aquilo que acontece como sorte e captar aquilo e usar aquilo para correr, né? Para fazer o que tem que ser feito naquele momento, é o cara que sabe usar a sorte. Mas a sorte está aí o tempo inteiro, né? O que a gente chama de sorte, né? Eu gosto muito das teorias do aleatório. Desculpa, esse assunto me interessa muito. E são coisas que se fala muito, né? Sobre o significado do aleatório, né? A gente tende a atribuir como uma coisa divina, como uma coisa que vem de uma outra entidade, de um outro lugar, assim, isso que a gente chama de sorte, às vezes de inspiração divina, e na verdade a capacidade do indivíduo de reconhecer sinal dentro do ruído, reconhecer sentido dentro do caos. E é isso que faz uma pessoa ser o que a gente chama de criativa, ou ser capaz, ou ser, enfim, ter sorte. É isso. Foi esse o comentário. Eu não diria nem, Luiz, que a sorte é a coisa da perseverança, da meritocracia, assim, né? Ela favorece aquele... uma capacidade de entender que a coisa é fluida, né? E que você vai ter que se virar com o que tem, né? É isso.